Antes de começarmos a orar, quero convidar você a refletir na palavra de Deus. A oração é poderosa, mas quando unida à palavra, ela ganha ainda mais força em nosso coração. Em Marcos 1:35 está escrito: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Perceba que até mesmo Jesus, o Filho de Deus, tinha a necessidade de buscar a presença do Pai em momentos de oração silenciosa. Ele nos ensinou, pelo seu próprio exemplo, que a comunhão com Deus deve ser prioridade, especialmente no início do dia. Não era apenas um hábito, era uma entrega, uma busca sincera, uma forma de alinhar sua missão com a vontade do Pai. Se o próprio Cristo sentia a urgência de orar em segredo, quanto mais nós precisamos disso. Muitas vezes deixamos a oração para depois, achando que em algum momento iremos encontrar tempo. Mas a verdade é que, quando não colocamos Deus em primeiro lugar, o mundo toma esse espaço. E vamos nos enchendo de preocupações, distrações e ansiedades que sufocam nossa fé. É por isso que precisamos resgatar esse princípio, começar o dia buscando a Deus. Pois quando entregamos a Ele as primeiras horas da manhã, estamos dizendo: Senhor, Tu és o centro da minha vida, guia cada passo meu. Se você também deseja começar seus dias colocando Deus em primeiro lugar, escreva nos comentários: Senhor, guia minha vida. Jesus nos mostrou, ao longo de sua caminhada, que a oração é mais do que palavras ditas de forma mecânica. Ela é um encontro real com Deus, um momento de intimidade profunda. Quando esteve no deserto por 40 dias, em jejum e oração, ele demonstrou que a oração fortalece o espírito para resistir às tentações e permanecer firme diante das provações. Mais tarde, no Getsêmani, antes de sua crucificação, Jesus novamente se retirou para orar. Ele estava angustiado, mas mesmo assim, entregou sua dor ao Pai, dizendo: Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso nos ensina que a oração não é apenas pedir bênçãos, mas também submeter a nossa vontade à de Deus. É dizer: Senhor, eu confio no teu plano, mesmo quando não entendo. E nós? Quantas vezes oramos apenas quando precisamos de algo imediato? Quantas vezes buscamos a Deus somente em meio à crise? Jesus nos convida a mudar essa postura. Ele nos chama para viver em constante oração, não como obrigação, mas como necessidade vital para a nossa alma. Quando escolhemos começar o dia em oração, abrimos a porta para que a paz de Cristo governe nossas emoções. Ele nos dá clareza, força e serenidade para enfrentar os desafios que surgirem. Mas quando deixamos a oração de lado, o vazio logo é preenchido por pensamentos mundanos, preocupações e medos que nos afastam da presença de Deus. Se você reconhece que precisa fortalecer sua vida de oração, declare com fé nos comentários: Senhor, ensina-me a orar. A palavra de Deus em Colossenses 3:1-2 nos lembra: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas que são terrenas. Isso significa que a nossa mente e o nosso coração precisam estar voltados primeiramente para o que é eterno, e não apenas para as preocupações do dia a dia. Quando abrimos os olhos de manhã, muitas vezes a primeira coisa que fazemos é pegar o celular, olhar mensagens ou pensar nas tarefas. Mas o chamado de Deus é outro. Antes de tudo, buscar a sua presença, porque somente Ele pode organizar o caos que está dentro e ao nosso redor. Se colocamos Cristo no início do dia, a nossa visão muda. Passamos a caminhar com mais leveza, a enfrentar os desafios com confiança e a tomar decisões com sabedoria. Não significa que não teremos lutas, mas sim que não estaremos sozinhos nelas. A paz do Senhor nos acompanha, e isso é um privilégio imenso que não podemos negligenciar. Por isso, quando Jesus nos convida a buscar primeiro o reino de Deus, Ele está nos mostrando o caminho da vitória diária. Cada oração feita logo ao amanhecer é como uma semente plantada em solo fértil, que dará fruto ao longo do dia. Se você deseja colocar Jesus como prioridade em sua rotina, escreva nos comentários: Cristo em primeiro lugar. Quando deixamos a oração em segundo plano, acabamos sendo dominados pela correria da vida. Sempre existe algo urgente para resolver: trabalho, estudos,
contas, compromissos. E assim o tempo que deveria ser dedicado a Deus vai sendo roubado pouco a pouco. Sem perceber, passamos dias sem buscar a presença dele. E nesse processo nossa mente se enche mais de preocupações do que da palavra. É nesse ponto que o coração se torna vulnerável, pois abre espaço para o medo, a ansiedade, a murmuração e até mesmo a incredulidade. O inimigo sabe muito bem o poder que existe em um filho ou filha de Deus que ora com fé. Por isso, ele tenta distrair, ocupar, cansar e enfraquecer nossa disciplina espiritual, colocando obstáculos sutis em nosso caminho. Mas quando resistimos e escolhemos separar tempo para estar com o Pai, mesmo em meio à correria, nós o vencemos. A oração nos conecta diretamente ao trono de Deus, nos reveste de autoridade espiritual, abre nossos olhos para a verdade e nos fortalece contra toda tentação e ataque do inimigo. É preciso compreender que oração não é um peso, não é um ritual vazio e tampouco uma obrigação religiosa. A oração é um privilégio, um presente do próprio Deus. É o convite amoroso do Criador para que seus filhos tenham livre acesso à sua presença. Quando cultivamos esse relacionamento diário, aprendemos a enxergar a vida com os olhos da fé. A esperança se renova, a coragem se levanta, a fé cresce e a presença de Deus se torna tão real que começa a guiar cada detalhe do nosso dia. Se você crê que a oração transforma e fortalece a vida, escreva nos comentários: eu creio no poder da oração. Quando colocamos a oração como prioridade, o nosso coração começa a experimentar uma paz que não depende das circunstâncias. É a paz que Filipenses 4:7 descreve como aquela que excede todo o entendimento. Uma paz que guarda mente e coração em Cristo Jesus. Esse é o tipo de tranquilidade que nos sustenta até nos dias mais difíceis. Muitas vezes, ao acordar, já sentimos o peso das responsabilidades e das batalhas que precisamos enfrentar. Os problemas parecem gritar antes mesmo de nos levantarmos da cama. Mas quando escolhemos dobrar os joelhos, fechar os olhos e entregar o dia ao Senhor, algo sobrenatural acontece. O fardo se torna mais leve, a mente se organiza e o coração ganha novo ânimo. A oração não elimina os desafios, mas nos fortalece para vencê-los. É como se cada manhã fosse uma oportunidade de recarregar a alma. Assim como o corpo precisa de alimento para ter energia, a alma precisa de oração para ter direção. Sem oração, ficamos frágeis diante das lutas. Com oração, caminhamos debaixo da graça e da proteção do Altíssimo. Por isso, não permita que a pressa roube o seu momento com Deus. Nem 5 minutos diante dele são desperdiçados. Pelo contrário, são sementes de vitória que você está lançando no seu dia. E a colheita virá, porque o Senhor honra aqueles que o buscam de todo o coração. Se você acredita que cada oração é uma semente plantada no seu dia, escreva nos comentários: eu quero semear em oração. Além de fortalecer nossa alma, a oração nos protege. Quando oramos, estamos convidando a presença de Deus para nos cercar, guardando nossos pensamentos, palavras e atitudes. Em um mundo cheio de distrações e tentações, essa proteção é vital. O sangue de Jesus nos cobre, e sua presença forma um escudo invisível que nos acompanha a cada passo que damos, em casa, no trabalho, na rua ou em qualquer situação. Jesus nos ensinou, pelo exemplo, a depender completamente do Pai. Ele não deixou de orar mesmo diante de grandes dificuldades. No Getsêmani, sentiu medo, ansiedade e dor, mas se entregou em oração, dizendo: Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja a minha, e sim a tua vontade. Esse é o exemplo máximo de submissão e confiança em Deus que devemos seguir. Quando incluímos oração diária em nossa rotina, começando desde cedo, aprendemos a discernir a voz do Espírito e a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Não somos mais dominados pelo medo ou pela ansiedade, mas guiados pela fé e pelo amor do Senhor. Cada passo se torna um ato de confiança nele, e mesmo diante de dificuldades, sentimos a segurança de que nada pode nos separar do amor de Cristo. A oração nos lembra que não estamos sozinhos. Deus vê cada detalhe da nossa vida, conhece nossos medos, nossas fraquezas e nossos desejos mais profundos.
Ele está pronto para nos sustentar, orientar e prover tudo o que precisamos, se apenas nos entregarmos a Ele. Se você deseja ser protegido e guiado pelo Senhor hoje, escreva nos comentários: Senhor, cobre-me com teu sangue. A oração também nos fortalece para enfrentar os desafios que surgem ao longo do dia. Muitas vezes não sabemos o que nos espera: problemas no trabalho, situações inesperadas ou decisões difíceis. Mas quando entregamos cada momento ao Senhor logo pela manhã, Ele se torna nosso guia, abrindo caminhos que nem sempre conseguimos enxergar. Como está escrito em Provérbios 3:6, reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. É normal sentir medo ou incerteza diante do desconhecido, mas a oração nos lembra que Deus está à frente, preparando cada passo. Ela nos ensina a confiar em sua sabedoria, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. É na quietude da oração que nossos pensamentos se alinham à vontade do Pai, e nosso coração encontra coragem para agir com fé. Além disso, a oração nos ajuda a discernir o que é certo e o que não é. Muitas vezes somos tentados a agir por impulso, por medo ou por ansiedade, mas o contato diário com Deus nos dá clareza. Ela nos dá força para resistir a tudo que nos afasta de seu caminho, para manter o coração puro e focado em servir e honrar a Deus. Cada manhã em oração é uma oportunidade de renovar nossa mente, fortalecer nosso espírito e nos preparar para viver de maneira abundante, sob a proteção e direção do Senhor. Se você deseja começar cada dia guiado pelo Senhor, escreva nos comentários: Senhor, guia meus passos. Quando começamos o dia em oração, também abrimos espaço para que Deus opere milagres em nossa vida, mesmo nos detalhes mais simples. Muitas vezes esperamos grandes sinais, mas Ele age silenciosamente, transformando pequenas atitudes, decisões e pensamentos. Cada oração matinal é uma oportunidade de entregar nossas preocupações, nossos sonhos e até nossos medos, confiando que Ele já tem planos perfeitos para nós. Jesus nos ensina que a fé diária é construída na intimidade com o Pai. Ele se retirava para orar sozinho, mesmo sendo o Filho de Deus, mostrando que a relação pessoal com Deus é essencial. Quando fazemos o mesmo, permitimos que o Espírito Santo nos guie, nos fortaleça e nos inspire a viver com propósito, mesmo diante das adversidades. A oração também é fonte de coragem. Ela nos lembra que não precisamos enfrentar nada sozinhos. Deus é nosso refúgio, nosso escudo e nossa fortaleza. Cada desafio se torna menor quando caminhamos em oração, pois sabemos que Ele está conosco, segurando nossas mãos, renovando nossa força e nos conduzindo pelo caminho da vitória. Portanto, não subestime o poder da oração matinal. Ela muda o seu dia, sua mente, seu coração e até mesmo sua forma de reagir às situações. Começar o dia com Deus é escolher viver sob sua proteção, sua paz e sua sabedoria, permitindo que Ele guie cada passo e cada decisão. Se você acredita no poder transformador da oração, escreva nos comentários: Senhor, transforma meu dia. A oração também nos ensina a entregar nossas vontades a Deus. Muitas vezes desejamos algo que, embora pareça bom, não esteja alinhado com o plano perfeito do Senhor para a nossa vida. Mas quando oramos, aprendemos a dizer: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse ato de submissão é libertador, pois nos afasta do egoísmo, do medo e da ansiedade e nos conecta à sabedoria divina. Além disso, a oração fortalece nossa fé. Mesmo quando não entendemos os acontecimentos ao nosso redor, sabemos que Deus está trabalhando nos bastidores. Ele age mesmo quando não vemos, transformando situações e preparando caminhos que jamais imaginaríamos. Cada manhã em oração é como acender uma luz no nosso coração, iluminando decisões, fortalecendo nossos relacionamentos e trazendo clareza à mente. A oração também nos ensina a confiar no tempo de Deus. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas Ele nos guia com paciência e perfeição. Ao nos entregarmos a Ele, aprendemos a esperar com esperança, sabendo que tudo coopera para o nosso bem. É através da oração que mantemos nosso coração firme, nossa mente tranquila e nosso espírito elevado, mesmo diante das tempestades da vida. Portanto,
Ao começar o dia em oração, você não está apenas falando com Deus. Você está se alinhando com sua vontade, se protegendo espiritualmente e permitindo que sua paz e sabedoria guiem cada passo seu. Se você deseja confiar plenamente no plano de Deus, escreva nos comentários: Senhor, minha vida está em tuas mãos. Finalmente, ao encerrar nossa oração diária, entregamos tudo a Deus. Nosso dia, nossa família, nossos pensamentos e nossas ações. Confiamos que Ele está no controle de cada detalhe, mesmo daqueles que não conseguimos compreender. A oração nos lembra que nunca estamos sozinhos, que o Pai está sempre presente, pronto para nos guiar, proteger e abençoar. Jesus nos deu o exemplo perfeito. Ele orava sozinho, buscava a intimidade com o Pai e, através disso, estava preparado para cumprir sua missão. Quando seguimos seu exemplo, aprendemos a depender de Deus para tudo, grandes ou pequenas coisas, sabendo que Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Cada oração fortalece nossa fé, nos aproxima dele e nos enche de coragem para enfrentar os desafios do dia. Que cada manhã seja uma oportunidade de renovar nosso espírito, encher nossos corações de gratidão e andar na presença do Senhor com confiança. Que possamos escolher seus caminhos, mesmo quando parecer difícil, e que a paz, a proteção e o amor de Deus nos acompanhem em todos os momentos. Entregue-se ao Pai de todo o coração e permita que Ele transforme sua vida. Confie, obedeça e ame, sabendo que sua graça é suficiente para cada situação. Que o Senhor guie seus passos, ilumine sua mente e fortaleça sua fé hoje e sempre. Se você deseja receber todas essas bênçãos em sua vida, escreva nos comentários: Amém, Senhor. Obrigado por tua graça.